Olá, meus queridos. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho dessa sabedoria que atravessa gerações. Sabe aquela sensação de cansaço profundo, quando a coluna parece que vai quebrar e a dor desce pelas pernas, como se fossem agulhas te espetando a cada passo? Pois é sobre isso que quero conversar com vocês hoje, sobre como nossos antepassados lidavam com essas dores sem precisar correr para a farmácia ou tomar remédios cheios de química. Lembro como se fosse hoje. Era uma tarde de outono. O vento balançava suavemente as cortinas da cozinha da minha avó Maria. Eu tinha apenas 12 anos e havia passado o dia ajudando meu avô a colher laranjas no pomar. Quando cheguei na cozinha, estava com as costas doendo de um jeito que nunca tinha sentido antes. Minha avó, com aquele olhar que parecia enxergar através da gente, percebeu meu desconforto antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. "Venha cá, minha flor", ela disse com aquela voz mansa que só as avós têm. "Vou te ensinar algo que minha mãe me ensinou, que a mãe dela ensinou para ela e que agora vou passar para você." Foi nesse dia que conheci o poder desses remédios, que vêm da terra, preparados com amor e com intenção de cura. Antes de entrarmos na receita propriamente dita, quero que vocês entendam o quanto esse conhecimento é precioso. Vivemos em um mundo onde tudo precisa ser rápido, instantâneo, onde as pessoas mal têm tempo de sentir o sabor da comida que estão comendo. Nossos ancestrais tinham uma relação completamente diferente com o tempo, com a natureza e com o próprio corpo. Eles sabiam escutar os sinais que o corpo dava e, mais importante, sabiam como responder a esses sinais usando o que a terra generosamente oferecia. Minha avó sempre dizia que cada planta que nasce tem um propósito no mundo. Algumas são para alimentar, outras para embelezar, e muitas delas carregam em suas folhas, flores e raízes o poder de curar. E o mais incrível, ela dizia que as plantas que nascem ao nosso redor são exatamente aquelas que precisamos para nos manter saudáveis naquele ambiente específico. Não é fascinante pensar nisso? Como se a natureza já soubesse exatamente o que vamos precisar e colocasse isso ao alcance das nossas mãos. Na casa da minha avó, o quintal era uma verdadeira farmácia natural. Tinha hortelã para acalmar a barriga, camomila para ajudar a dormir, alecrim para revigorar o corpo e a mente, e muitas outras ervas que ela cultivava com todo o carinho. A cozinha era o seu laboratório. O cheiro das ervas secando penduradas no teto, os potinhos de vidro com suas misturas especiais, o fogão de lenha sempre aceso, preparando algum xarope ou infusão. Era um lugar de cura, de acolhimento e de muito afeto. A receita que vou compartilhar com vocês hoje é uma das mais preciosas que guardo na memória. Uma pomada caseira que alivia como mágica aquelas dores na coluna que irradiam para as pernas, como nos casos de ciática ou hérnia de disco. Essas dores que parecem tirar toda a nossa energia e vontade de viver. A pomada da vovó, como carinhosamente a chamo, já ajudou muita gente da nossa família e dos amigos próximos. E o mais impressionante, o alívio começa a ser sentido em menos de 1 hora após a aplicação. Agora, vamos falar um pouco sobre o problema em si antes de irmos para a solução. As dores na coluna são uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos atualmente. Segundo os especialistas, cerca de 80% da população mundial vai sofrer com dores nas costas em algum momento da vida. Isso acontece porque nossa coluna sustenta todo o peso do nosso corpo, além de proteger a medula espinhal, que é uma estrutura fundamental do nosso sistema nervoso. Quando essa dor irradia para as pernas, muitas vezes estamos diante de um problema conhecido como ciática. A ciática ocorre quando há compressão ou irritação do nervo ciático, o maior nervo do nosso corpo, que sai da região lombar e desce por trás das pernas até os pés. Essa compressão pode ser causada por uma hérnia de disco, por exemplo, quando um dos discos que amortece as vértebras da coluna se desloca e pressiona o nervo. Os sintomas mais comuns da ciática são dor intensa que vai da lombar até a perna, formigamento, fraqueza muscular e, em casos mais graves, dificuldade para movimentar a perna. É uma condição bastante incômoda e que pode limitar muito as atividades diárias.
Claro que o acompanhamento médico é fundamental nestes casos, mas os remédios caseiros podem ser grandes aliados no processo de recuperação e alívio dos sintomas. Antigamente, antes dos analgésicos em comprimidos e das injeções de anti-inflamatórios, nossos antepassados dependiam exclusivamente desses conhecimentos tradicionais para lidar com as dores. E acreditem, muitas dessas receitas são tão ou mais eficazes que alguns medicamentos modernos, com a vantagem de não causarem os efeitos colaterais que muitos remédios farmacêuticos provocam. Minha avó sempre contava que sua mãe, minha bisavó, era conhecida na região onde moravam como uma mulher que tinha mãos de cura. As pessoas vinham de longe para que ela preparasse seus remédios e ungüentos. Em troca, traziam o que tinham: ovos, leite, frutas do quintal. Era uma época em que o conhecimento era compartilhado e valorizado, em que saber preparar um remédio era tão importante quanto saber fazer pão. Lembro de uma história que minha avó contava sobre um senhor que chegou à casa da minha bisavó quase carregado pelos filhos. Ele estava com tanta dor na coluna que mal conseguia ficar em pé. Depois de aplicar a pomada que vou ensinar hoje e fazer algumas compresas quentes, no dia seguinte, o homem já conseguiu voltar para casa caminhando com suas próprias pernas. Histórias como essa me fizeram perceber desde cedo o valor desse conhecimento ancestral. Mas é importante dizer que nem tudo que é natural é necessariamente seguro para todos. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos componentes, e é por isso que sempre recomendo fazer um teste em uma pequena área da pele antes de aplicar qualquer preparação caseira. Além disso, caso você esteja em tratamento médico, consulte seu médico antes de utilizar qualquer remédio caseiro, para garantir que não haverá interação com os medicamentos que você já utiliza. Agora, vamos ao que interessa: a receita da pomada caseira da vovó para aliviar dores na coluna e ciática. Vou detalhar cada ingrediente, explicando suas propriedades e benefícios, para que vocês entendam por que essa combinação é tão poderosa. Depois, vamos ao passo a passo do preparo, que é bem simples, mas requer atenção e carinho. Para fazer essa pomada milagrosa, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 100 ml de azeite de oliva extra virgem. O azeite serve como base para a pomada e ajuda a extrair os princípios ativos das ervas. Além disso, ele próprio tem propriedades anti-inflamatórias e hidratantes, que ajudam a relaxar os músculos tensionados. Minha avó sempre dizia que o azeite é um presente divino, que nutre o corpo por dentro e por fora. 30 gramas de flores secas de árnica. A árnica é conhecida há séculos por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Ela contém compostos chamados helenalina e dihidrohelenalina, que têm efeito comprovado no alívio de dores musculares e articulares. É considerada a estrela desta receita, pois seu poder de combater inflamações é realmente impressionante. 20 gramas de cera de abelha. A cera de abelha dá consistência à pomada e cria uma barreira protetora na pele, permitindo que os princípios ativos das ervas penetrem mais profundamente. Além disso, ela tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas próprias, o que potencializa o efeito da preparação. 20 gotas de óleo essencial de alecrim. O alecrim é um poderoso analgésico natural. O seu óleo essencial contém cânfora e cineol, substâncias que aquecem a região onde são aplicadas, aumentando o fluxo sanguíneo e aliviando a dor. Além disso, o alecrim tem efeito relaxante muscular, ideal para casos de tensão na coluna. 20 gotas de óleo essencial de lavanda. A lavanda é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes. Seu óleo essencial ajuda a reduzir a tensão muscular e tem efeito anti-inflamatório. A combinação do alecrim, que esquenta, com a lavanda, que acalma, cria um equilíbrio perfeito para aliviar as dores. Todos esses ingredientes podem ser encontrados em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou até mesmo em mercados maiores que tenham seção de produtos naturais.
Se você tiver dificuldade para encontrar algum deles, pode procurar online ou perguntar em grupos de fitoterapia nas redes sociais, onde geralmente as pessoas conhecem bons fornecedores. Agora, vamos ao modo de preparo, que é tão importante quanto os ingredientes em si. Como minha avó sempre dizia, não adianta ter os melhores ingredientes se o preparo não for feito com atenção e boas intenções. A energia que colocamos ao preparar um remédio caseiro influencia diretamente no seu poder de cura. Primeiro, separe uma panela que seja usada exclusivamente para preparações medicinais. Minha avó tinha uma panelinha de ágata azul que era usada só para isso. Se não tiver uma específica, use uma panela pequena que esteja bem limpa. Coloque os 100 ml de azeite de oliva na panela e aqueça em fogo baixo. É muito importante que o fogo esteja realmente baixo, pois não queremos fritar as ervas, apenas extrair seus princípios ativos de forma suave. Quando o azeite estiver morno, adicione as 30 gramas de flores secas de árnica. Deixe as flores infundindo no azeite por cerca de 20 minutos, sempre em fogo baixo. Durante esse tempo, você vai perceber que o azeite vai adquirindo uma coloração diferente e o aroma da árnica vai se espalhando pela cozinha. É um cheiro característico, forte, mas agradável. Minha avó sempre dizia que quando o cheiro começa a ficar mais intenso, é sinal de que as propriedades medicinais da planta estão sendo transferidas para o azeite. Enquanto a infusão acontece, mexa delicadamente de vez em quando, sempre no sentido horário. Minha avó acreditava que mexer no sentido horário atraía energias positivas para a preparação. Pode parecer superstição, mas esses pequenos rituais fazem parte da magia desses remédios ancestrais. Depois dos 20 minutos, retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco, apenas o suficiente para não queimar as mãos ao manipular. Então, com a ajuda de um coador forrado com um pano de algodão limpo, coe o azeite para separar as flores. Pressione bem o pano para extrair todo o azeite impregnado com as propriedades da árnica. Retorne o azeite coado para a panela e leve novamente ao fogo baixo. Agora é hora de adicionar a cera de abelha. Adicione os 20 gramas de cera e mexa suavemente até que ela derreta por completo e se misture homogeneamente com o azeite. Quando a cera estiver completamente derretida, retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco, mas não o suficiente para começar a solidificar. Neste momento, adicione as 20 gotas de óleo essencial de alecrim e as 20 gotas de óleo essencial de lavanda. Mexa bem para incorporar os óleos à mistura. Lembre-se que os óleos essenciais são voláteis, ou seja, evaporam facilmente com o calor. Por isso é importante adicionar apenas quando a mistura já estiver fora do fogo e um pouco mais fria, para não perder suas propriedades terapêuticas. Agora, transfira a pomada ainda líquida para potinhos de vidro com tampa. Minha avó sempre usava vidros de conserva pequenos que ela esterilizava fervendo em água por 10 minutos antes de usar. Isso é importante para garantir que a pomada se mantenha conservada por mais tempo, sem riscos de contaminação. Deixe os potinhos abertos até que a pomada esfrie completamente e adquira uma consistência sólida, mas macia, semelhante à de uma manteiga. Isso pode levar algumas horas, dependendo da temperatura ambiente. Quando estiver completamente fria, feche bem os potinhos e etiquete com o nome da pomada e a data de fabricação. Guardada em local fresco e ao abrigo da luz, essa pomada pode durar até 6 meses, mantendo suas propriedades terapêuticas. Se perceber qualquer alteração no cheiro, cor ou consistência antes desse prazo, é melhor descartar e preparar uma nova. Agora, vamos falar sobre como usar essa pomada de forma eficaz. O modo de aplicação é tão importante quanto o preparo, pois influencia diretamente no resultado. Minha avó sempre dizia que remédio mal aplicado é remédio desperdiçado. Primeiro, certifique-se de que a área onde vai aplicar a pomada está limpa e seca. Pegue uma quantidade generosa da pomada, o suficiente para cobrir toda a área, dolorida, e aqueça-a entre as palmas das mãos por alguns segundos. Isso ajuda a amolecer a pomada e facilita a absorção pela pele.
Aplique a pomada na região lombar ou onde estiver sentindo a dor da ciática, fazendo movimentos circulares, suaves. Não pressione com força, pois isso pode intensificar a dor. A ideia é que a pomada penetre na pele, levando consigo as propriedades terapêuticas das ervas. Depois de aplicar a pomada, cubra a área com uma flanela ou uma toalha quente. O calor ajuda a dilatar os poros da pele, facilitando ainda mais a absorção dos princípios ativos. Deixe a toalha quente por cerca de 15 a 20 minutos, se possível, deitado em uma posição confortável. Minha avó recomendava aplicar a pomada 3 vezes ao dia, ao acordar, após o almoço e antes de dormir. Seguindo essa rotina, a maioria das pessoas começa a sentir alívio já nas primeiras horas e uma melhora significativa em cerca de 3 dias de uso contínuo. É importante ressaltar que, apesar da eficácia dessa pomada, ela não substitui o tratamento médico em casos de problemas mais sérios na coluna. Se a dor for muito intensa, persistir por mais de uma semana ou vier acompanhada de outros sintomas como fraqueza muscular severa, dormência ou problemas para controlar a bexiga ou intestinos, procure um médico imediatamente. Esses podem ser sinais de condições que requerem intervenção médica urgente. Ao longo dos anos, tenho recebido muitos relatos de pessoas que experimentaram essa pomada e obtiveram resultados surpreendentes. Como Dona Cleusa, uma vizinha da minha mãe, que sofria com dores ciáticas há mais de 10 anos e depois de usar a pomada por uma semana, conseguiu voltar a fazer suas caminhadas matinais. Ou seu Antônio, um senhor de 78 anos que mal conseguia se levantar da cama de tanta dor. E depois de 3 dias usando a pomada, já estava ajudando no jardim da casa. Claro que cada organismo reage de uma forma, e o que funciona para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito para outra. Mas o que tenho observado é que, na grande maioria dos casos, essa pomada traz pelo menos algum grau de alívio e, para muitos, representa uma verdadeira libertação da dor crônica. Além dessa pomada, existem outras práticas que podem complementar o tratamento e ajudar a aliviar as dores na coluna. Minha avó sempre recomendava algumas mudanças simples no dia a dia que, segundo ela, valiam mais que uma caixa de remédios. Vou compartilhar algumas delas com vocês. 1. Mantenha uma postura adequada ao sentar, deitar e caminhar. A forma como nos posicionamos influencia diretamente na saúde da nossa coluna. 2. Evite carregar peso em excesso e, quando for inevitável, divida o peso igualmente entre os 2 lados do corpo. 3. Pratique exercícios que fortaleçam a musculatura das costas e do abdômen, como natação ou pilates. Músculos fortes protegem a coluna. 4. Beba bastante água. A hidratação adequada ajuda a manter os discos intervertebrais saudáveis. 5. Aplique compressas quentes na região dolorida. O calor relaxa os músculos e alivia a tensão. 6. Durma em um colchão firme, mas não duro demais, que dê suporte adequado para a coluna. 7. Faça pausas regulares se trabalha sentado por longos períodos. Levante-se, estique-se e caminhe um pouco a cada hora. Essas dicas, combinadas com o uso da pomada, podem transformar completamente a qualidade de vida de quem sofre com dores na coluna. Como minha avó sempre dizia, saúde não se compra na farmácia, se constrói nos pequenos hábitos de cada dia. Uma das coisas mais bonitas desse conhecimento tradicional é que ele nos reconecta com a natureza e com a sabedoria dos nossos antepassados. Em um mundo cada vez mais artificial e acelerado, voltar às raízes e resgatar esses saberes é quase um ato de resistência, uma forma de honrar aqueles que vieram antes de nós e que tanto lutaram para preservar esse conhecimento. Minha avó partiu deste mundo há quase 15 anos, mas seu legado continua vivo em cada pomada que preparo, em cada chá que faço quando estou doente, em cada planta que cultivo no meu pequeno jardim de ervas. Ela me ensinou que o verdadeiro valor está nas coisas simples, nas soluções que a própria natureza oferece, no cuidado genuíno com o próximo. E é esse legado que quero passar para frente, para você que está me assistindo agora. Não importa se você mora em um apartamento pequeno na cidade grande ou em uma casa no campo.
Esse conhecimento é para todos, ele pertence à humanidade e merece ser preservado e compartilhado. Imagino que muitos de vocês também tenham memórias especiais relacionadas aos remédios caseiros das suas avós ou mães. Aquele chá de alho com limão que curava qualquer resfriado, o xarope de agrião para a tosse, a compressa de batata para baixar a febre. Cada família tem suas receitas e tradições, e seria maravilhoso se pudéssemos compartilhar essas histórias aqui nos comentários. Estou criando uma verdadeira comunidade de guardiões da sabedoria ancestral. Pessoas que valorizam esse conhecimento e querem garantir que ele não se perca com o passar do tempo. Se você se identifica com essa missão, deixe seu comentário, compartilhe suas receitas e histórias e vamos juntos manter viva essa tradição tão rica e valiosa. Amanhã vou compartilhar com vocês outra receita especial da minha avó. Um chá calmante que ajuda a aliviar a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono. Uma preparação simples, mas incrivelmente eficaz, que tem sido uma verdadeira bênção em tempos de tanta agitação e estresse. Não deixe de voltar aqui no nosso canal para aprender mais esse segredo da medicina tradicional. Antes de encerrar, quero agradecer por seu tempo e atenção. Sei que vivemos em um mundo de distrações constantes, onde as pessoas raramente param para realmente escutar o que o outro tem a dizer. O fato de você ter ficado comigo até aqui mostra que valoriza esse conhecimento tanto quanto eu. E isso me enche de esperança e gratidão. Lembre-se sempre das palavras da minha avó. A natureza é sábia e generosa, mas só compartilha seus segredos com quem tem paciência para escutar. Que possamos todos ter essa paciência e humildade para aprender com a sabedoria ancestral que nossos antepassados tanto se esforçaram para preservar. Até amanhã, meus queridos. Que as bênçãos da natureza estejam sempre com vocês, trazendo alívio, conforto e bem-estar para seus dias. Um grande abraço.